Você está ansioso por receber mais da palavra de Deus? De verdade, você ama a palavra de Deus? Pegue a sua Bíblia se você a trouxe. Diga-se comigo, esta é a minha Bíblia. Ela não falha, ela não muda, ela é a verdade. Eu me encontro nela, eu me enxergo nela. É por isso que eu posso dizer, com toda a convicção e ousadia, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, porque ela é poderosa, ela é capaz de transformar nossas vidas para sempre. Sabemos que não seremos os mesmos depois de ser expostos a ela. Eu te peço, Espírito Santo, que você venha aos nossos corações. Nós te oferecemos, Espírito Santo, os nossos corações como um solo fértil, para que a Tua palavra possa ser poderosamente semeada e que possa dar muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quando seus pais contaram para você a história do seu nascimento ou da sua concepção, caso você tenha tido essa conversa. Eu não sei se houve uma história de que você foi aguardado, de que você foi planejado. Talvez os seus pais tenham te dito que você foi uma surpresa, que não estavam esperando por você, isso aconteceu, não foi planejado. Ou talvez você nunca tenha tido a oportunidade de conversar com os seus pais. Isso não vem ao caso. Se você for ler o relato da criação, lá em Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra, e depois que estava lá o boneco homem, a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou um ser vivente. Então havia o corpo físico, mas aquilo que tornou o homem um ser vivo, um ser vivente, foi o Espírito de Deus que foi soprado na narina do homem. Da mesma forma, não importa como o momento da concepção, quando o homem e a mulher se unem, mas nós não somos apenas um corpo físico, não é somente a união dos dois DNAs, do homem com a mulher, mas no momento da concepção, Deus sopra dentro da barriga da mulher o fôlego de vida e um espírito passa a existir. E nós nos tornamos então um ser vivente. Então, quando Deus sopra algo que está dentro dele, quando sopra o nosso espírito, que veio do próprio Espírito de Deus, e coloca dentro da mulher, dentro da barriga, onde ali a criança está sendo gerada, o nosso espírito veio de Deus. Você crê nisso? Que você veio de Deus? Amém? E se você veio de Deus, Deus te colocou aqui com um propósito. Você não está aqui por acaso. Não importa a história, mesmo que você não saiba a história da sua concepção. Não importa se foi planejado ou não pelos seus pais, mas Deus planejou você. Deus sonhou com você. Deus tem um propósito para as suas vidas. Amém? Em Efésios 1:5 diz assim: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós temos um bom propósito. Deus tem para cada um de nós um bom propósito. Não somente um propósito qualquer, mas um propósito que é bom. Aleluia! O propósito de algo, ele é estabelecido antes mesmo da sua criação. Quando um carpinteiro produz uma mesa, antes de começar a pegar as madeiras e produzir aquela mesa, ele já pensa no que ele precisa. Quando ele vai pegar as madeiras e produzir uma cadeira, ele já tem na sua mente uma concepção do que ele quer criar. Então, quando Deus criou as nossas vidas, quando Deus criou a sua vida, Ele tinha pensado em você. Havia um propósito. Eu quero ler com vocês o Salmo 189. Tem alguns versos deste Salmo que é maravilhoso. Esse texto diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, ó Deus, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti,
quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Como são preciosos os pensamentos de Deus. Aleluia. Em Jeremias 1, versículo 5, nós vimos o chamado de Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Veja que mesmo quando Deus chamou Jeremias, Deus deixa claro que antes mesmo de formá-lo, ele já tinha pensado nele, já tinha sido separado como profeta para as nações. Em Isaías 49, versículos 1 em diante, olha que texto lindo. Isaías falando a respeito dele mesmo. Antes de eu nascer, e você coloca isso falando sobre você mesmo, antes que eu nascesse, ele me chamou desde o meu nascimento. Tem uma versão que diz assim: Deus fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada, e na sombra da sua mão ele me escondeu. Numa outra versão diz assim: ele me municiou. Ele municiou a minha vida com palavras penetrantes. Olha quão precioso e quão poderoso isso é. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. E ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem eu mostrarei o meu esplendor, por meio de quem eu brilharei. Eu quero parar um pouco aqui, porque esse é o texto principal dessa mensagem. Ele me tornou uma flecha polida. Deus nos fez flechas e nos escondeu, nos guardou em sua aljava. A aljava é aquele lugar que fica atrás do arqueiro, onde ele guarda as suas flechas. Porque quando um arqueiro vai para a guerra, ele passa muito tempo esculpindo as suas flechas. E tem que ser o mais perfeito possível, para que aquela flecha alcance o seu destino. Então, o arqueiro vai lá, prepara com carinho todas as suas flechas, porque ele sabe que a sua vida, a vida do seu exército depende disso. E ele coloca as suas flechas na aljava. E quando ele precisa, ele retira aquela flecha e atira. E a flecha vai em direção ao alvo. Nós somos flechas criadas por Deus para propósitos eternos. Nós temos um propósito. E o propósito, além de trazer o conceito de planejamento, de desígnio, de intenção, também pode ser entendido como um desejo ou uma vontade, com o poder, com a capacidade de executar esta vontade. Se Deus nos fez com um propósito, isso significa que nós também nascemos com a capacidade, com o potencial de cumprir aquele propósito. Aleluia! Nós temos um potencial. Agora eu quero perguntar para vocês, nós tivemos agora há pouco tempo a prova de Enem. Quem fez o Enem esse ano? Várias pessoas. Será que algum de vocês consegue explicar o que significa energia potencial? Olha, eu não tenho nem mais dedos para contar quanto tempo faz que eu passei no ensino médio. Mas eu me lembro muito bem dessas aulas. Alguém sabe o que é energia potencial elástica? Energia potencial? Você sabe? Um exemplo de energia potencial elástica. Alguém lembra? Ninguém. Meu Deus. Então eu vou explicar, já que para o pessoal do Enem e para todos nós que já passamos um pouco mais de tempo do ensino médio, não precisamos mais fazer Enem. Mas mesmo que você não lembre de energia potencial elástica, quando você pressiona uma mola, sabe uma mola de suspensão de carro ou uma mola qualquer? Está lá a mola parada. Quando você pressiona uma mola para baixo, ou quando você estica o elástico de um arco e flecha, você está criando uma energia potencial elástica. É uma energia que fica lá, aguardando o momento de ser liberada. E não é algo visível. Porque quando você pressiona uma mola, você não consegue enxergar aquela energia ali. Você não vê nada. Não há nenhuma mudança. Fisicamente falando, não há nada que o distingua, aquela mola com ou sem energia. Assim como o ar, quando você estica,
o elástico de um arco e flecha, você não vê, naturalmente falando, nada acontecendo ali. Simplesmente foi esticado. Mas ali, naquele momento, naquele lugar, é gerado uma energia potencial. E quando você pressiona a mola e você a libera, aquela mola tem o poder para lançar algo longe. Quando você estica o elástico do arco, você está criando uma energia. Quando você solta, aquela flecha é lançada longe, pela energia que foi gerada. Quando um carpinteiro produz uma cadeira, ela já nasce com o potencial, com a capacidade de cumprir o fim pelo qual ela foi desenhada, pelo qual ela foi feita. Quando você compra um celular, ele já vem de fábrica com a capacidade de cumprir cada um dos propósitos pelo qual ele foi criado. Fazer ligações, ouvir música, acessar a internet, gravar vídeos, tirar fotos. Enfim, o seu aparelho já vem de fábrica com todos esses aplicativos, com todos esses hardwares, com tudo isso já pré-instalado, para que você possa utilizar. Então, cada um de nós, quando nós nascemos, nós já vemos de fábrica com vários apps instalados, vários aplicativos instalados. Você está entendendo? Quando você nasce com um propósito. Mas para cumprir o seu propósito, você também já nasceu com habilidades, com dons, com talentos, para que você cumpra o seu propósito, não o propósito do outro. Porque muitas vezes nós tentamos nos igualar e fazer o que o outro faz. Mas você nasceu de acordo com o seu propósito. Você nasceu com habilidades, com potencial para cumprir o seu propósito. Você não vai ter condições de fazer igual ao outro. E que bom! Porque se todos nós fôssemos iguais, fizéssemos a mesma coisa, faltaria tantas coisas neste mundo. Mas cada um de nós tem um papel, uma função, uma característica, uma habilidade. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. Uns são a mão, o dedo, a falange, outros são os pés, outros são alguns órgãos, e enfim. Assim, cada um de nós, somando nossas habilidades, nós completamos e formamos o corpo de Cristo. É por isso que cada um de nós é fundamental e importante, porque todos somos diferentes. E se você não cumprir o seu papel, o corpo sofre. Nós precisamos de você, Deus precisa de você, Jesus conta com você, porque você é parte do seu corpo. Será que você poderia abrir mão de uma parte do seu corpo? Você pode dizer assim, eu não quero meu pé. Jesus, pode cortar meu pé porque está me dando trabalho. Se eu tiver apenas um pé, eu posso comprar apenas, posso talvez alternar o meu chinelo, vou gastar menos o meu chinelo, meu tênis. Você abriria mão de uma parte do seu corpo? Sinceramente, alguém de vocês não fala, tenho duas mãos, para que eu quero duas mãos? Dá mais trabalho? Não. Se você não abrir a mão de um dedo sequer, por que você acha que Jesus seria capaz de abrir mão da sua vida? Você é vital, é fundamental para Jesus. E Ele te ama, porque você é a parte fundamental do seu corpo. Sem você, o corpo de Cristo não vai funcionar corretamente. Nós até podemos, por exemplo, assim, quem está de muleta, que nem o Jesus. Se precisar, vai andar de muleta por um tempo, mas não é o ideal. Está machucado ali, tem que aguardar sarar. Mas entenda, quando nós batemos o dedinho, nós não andamos bem, é chato, faz mal. Uma parte da coluna, quando está com problema assim, a gente sofre, não dorme direito, uma vértebra. E você é parte do corpo de Cristo. Você é fundamental, aleluia. Agora, de que adianta nós entendermos que nós temos um propósito, que nós temos potencial para exercer este propósito e não entendemos que nós temos valor, que nós somos importantes? Sejam sinceros, algum de vocês alguma vez já se sentiu sem valor? Ou se sentiu desvalorizado? Se sentiu inútil? Alguém já passou por isso, uma crise de depressão? Só eu? Por que isso acontece conosco? Um dos motivos que faz nós nos sentimos inúteis, sem valor, ou sabe, como parece que nada encaixa com nossas vidas, parece que a gente está boiando no mundo, é porque nós não estamos cumprindo e vivendo o nosso propósito.
Imagina você pagar, sei lá, 5, 10 mil reais num celular de última geração e usar ele simplesmente como peso de papel. De que vale um objeto tão caro servindo apenas como um peso de papel? Olha quanto potencial existe dentro de um aparelho desses. Olha quanto potencial existe dentro de você. Quanto potencial. E muitas vezes você está usando a sua vida como algo sem valor. Porque você está colocando de uma forma sem valor. Não está cumprindo o seu propósito, o seu papel nessa terra. O seu papel como parte do corpo de Cristo. O valor de um objeto está intimamente ligado à sua capacidade de cumprir o seu propósito. É por isso que tem alguns celulares que custam R$1.000 e outros que custam R$10.000. Um notebook de R$500, um notebook de R$20.000. Cada objeto, o valor de um objeto está ligado à sua capacidade. Então, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós temos valor, mas o seu valor está em cumprir o seu propósito. Só que para que nós, como flechas, tenhamos algum valor, nós precisamos nos colocar nas mãos do arqueiro. Porque uma flecha só tem valor se estiver nas mãos de um arqueiro eficaz, de um arqueiro capacitado. Somente nas mãos de Cristo, a nossa vida vai encontrar o máximo valor. Os olhos errados nunca irão enxergar o seu potencial, o seu valor real. As mãos erradas nunca irão te colocar no lugar certo, nunca irão te fazer alcançar o alvo. Tem um texto muito comum, quando Jesus fala a respeito do reino de Deus, ele compara o reino de Deus a um homem que estava num campo e viu um tesouro escondido num campo. E quando ele percebeu que aquele campo tinha aquele tesouro escondido, não era visível, ele voltou para a sua terra, vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo, porque ele sabia que ali havia um tesouro. Então, muitas vezes em nossas vidas, nós nos sentimos inúteis, parece que ninguém nos dá valor, parece que ninguém enxerga algo de precioso, de valor em nós. Mas o problema é que nós estamos deixando que qualquer pessoa olhe para nós. E nós estamos deixando que a pessoa certa olhe para nós e tome a nossa vida para si. Jesus olha para cada um de nós. E Ele vê a sua vida como um tesouro escondido num campo. Que mesmo que outros não enxerguem, não percebam o valor que você tem, Jesus enxerga porque Ele vê o seu interior. Ele conhece o seu coração. Ele vê o nosso coração. E Ele foi disposto a dar a sua vida para comprar o mundo. Ou seja, para morrer por todos, para te salvar. Ele viu, você é o tesouro escondido. Amém? Jesus morreu por todo o mundo para salvar as nossas vidas. Ele nos alcançou porque Ele viu o valor que nós temos. Ele se dispôs a morrer por nós, para que nós pudéssemos passar a eternidade com Ele. A flecha existe para ser lançada. As flechas podem até ficar um bom tempo escondidas na aljava do arqueiro, mas elas foram criadas para serem lançadas. Até mesmo as melhores flechas necessitam do arqueiro para alcançarem o alvo. Você quer realmente alcançar este alvo? Você quer alcançar o alvo para a sua vida? Você quer que o arqueiro possa te lançar? E aí, quando nós entendemos que nós temos um propósito, nós temos potencial, nós temos valor, nós temos que entender que nós precisamos de uma direção. O nosso valor está ligado a nós entendemos que nós temos que ter a direção alinhada com Cristo. Em 2 Reis, capítulo 13, versículos 15 a 17, e Eliseu lhe disse, falando com o rei, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar, e o rei o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. Veja a situação, entenda, estava lá o profeta Eliseu, junto com o rei de Israel, e ele falou, rei, pegue esta flecha. E o rei pegou a flecha, o arco nas mãos, e Eliseu simbolicamente colocou as suas mãos sobre as mãos do rei.
e lançaram aquela flecha junto. Deus, muitas vezes, deixa eu mudar, muitas vezes não. Deus sempre vai usar homens para nos lançar. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. Nós não viemos a esta terra para habitar sozinhos, vagando sozinhos por este mundo. Não, nós precisamos uns dos outros. E Deus muitas vezes coloca as pessoas certas para caminhar conosco. Ele vai te orientar a andar com as pessoas certas, para que você seja lançado no momento oportuno. Mas quando você for lançado, entenda, não é simplesmente homens te lançando, te enviando, te conduzindo, mas é o próprio Deus que atua juntamente contigo, dando a direção, te lançando. Porque de nada vale uma flecha lançada em qualquer lugar sem uma direção, sem um propósito. Deus quer te lançar para um alvo específico. E Ele quer que você esteja disposto a ouvir a sua voz. Lá em João, capítulo 3, versículo 8, Jesus fala assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas você não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem e você não sabe para onde ele vai. Sabe o que Deus falou no meu coração hoje quando eu estava meditando sobre esse texto? Talvez a gente pense assim, só o vento de uma forma geral, assim, né? O vento soprando para cá e para lá. Realmente Deus me direciona. Mas quer saber de algo? Quando você pensar na sua vida daqui para frente, ou quando pessoas olharem para você, talvez eles se surpreendam: peraí, é você mesmo? Você? Mas eu jamais iria imaginar que você conseguiria chegar neste lugar, porque não faz sentido, porque naturalmente falando, a sua vida vinha num caminho, você estava indo numa direção, eu achava que você estaria lá. Como que você saiu deste caminho e você chegou neste lugar? Não faz sentido. Como que você conseguiu isso? Eu nunca imaginei que você teria condições de fazer isso, de alcançar tal posição, de fazer tal coisa, chegar em tal lugar. Assim é a vida daquele que é guiado por Deus, daquele que vive com Deus. Naturalmente falando, pode não fazer sentido, mas Deus vai nos conduzir a lugares que humanamente falando seria impossível. Entendo, eu queria poder transmitir esse conceito para vocês. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não faz sentido naturalmente falando, mas se você se permitir ser conduzido pelo vento do Espírito Santo, Deus vai te levar a lugares que nem mesmo você imaginou que você conseguiria. Que ninguém imaginou que você conseguiria alcançar. Porque não vai ser na força do seu braço, não vai ser na sua sabedoria, mas vai ser no poder de Deus, na unção de Deus, na capacidade que vem de Deus, porque Ele é o arqueiro que está te direcionando, que está te lançando. Aleluia! Lá em Ezequiel 47, versículo 5, o profeta Ezequiel teve essa visão a respeito do rio que fluía do trono de Deus. E naquela visão ele via um rio que fluía lá do trono. Ele ia avançando, e conforme ele ia avançando, ele percebia que o rio ia subindo. Até o ponto que ele percebia que ficava tão fundo, que seria impossível de atravessar aquele rio caminhando. Era tão fundo que ele teria que nadar. O texto diz assim claramente: era um rio que não se podia atravessar andando. Sabe o que isso nos mostra? Que a vida com Deus, ela não pode ser vivida de passos naturais. Não vai ser de forma natural que você vai viver a vida de Deus para a sua vida. Não vai ser de forma natural que você vai cumprir os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Para que o propósito se cumpra com o potencial que já existe em você, com o valor que você tem, na direção que Deus te dá, você precisa deixar que o Espírito Santo te conduza. Quando você entra num rio e você não está mais com os seus pés no fundo, você não consegue mais se controlar. É o rio que te leva, é o rio que te conduz, e você entra na corrente daquele mar, e o mar te leva.
Assim deve ser a nossa vida com Deus. Deixar que Ele nos conduza. E quando Ele nos conduz, isso está dizendo que nós estamos abrindo mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus fique acima da nossa vontade. E aí entra o próximo ponto, que é viver uma escolha. A vida com Deus é uma vida de escolha. Deus não vai te obrigar. Mesmo que você tenha o propósito, mesmo que você tenha o potencial, tenha valor, saiba a direção. Se você não quiser, Deus não vai te obrigar. Você pode viver a sua vida, pode viver os teus planos, pode viver os teus sonhos, pode. Mas os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. É uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia. Toda escolha exige uma renúncia. Lembra da imagem? Tem 2 caminhos. Você nunca poderá ir pelos 2 caminhos de uma vez só. Ou você escolhe obedecer a Deus, ou você escolhe seguir os seus planos. É impossível você viver as 2 coisas, sinto muito. Não tem como. Mas se você decidir escolher a vontade de Deus, você vai viver essa vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita. Mas você precisa renunciar. Em Mateus 16, versículos 24 e 25, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, eu considero como perda, por causa de Cristo. Mais do que considerar como perda, eu considero tudo como perda, por causa de Cristo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por quem eu perdi todas as coisas. Por quem eu perdi todas as coisas. Muitas vezes nós queremos apenas vir para a igreja para ganhar coisas, para ganhar mais dinheiro, para ganhar um melhor carro, para ganhar um melhor emprego, ganhar uma melhor casa. Mas Paulo fala: eu perdi todas as coisas por causa de Cristo. Porque eu entendi que viver com Cristo, viver para Cristo, era muito mais valioso e importante do que tudo que eu tinha, os meus títulos, o meu reconhecimento perante os homens. Aleluia! Mas se você escolher estar com Cristo, se você escolher renunciar à sua vida, haverá uma recompensa. A Bíblia deixa claro que há uma recompensa. Em Lucas 18, versículos 28 a 30, Jesus fala: eu digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado para trás mulher, irmãos, pais, filhos, qualquer coisa por causa do reino de Deus, não deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. 1 Coríntios 15, 58, Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não será inútil. O sacrifício, o suor, as lágrimas, as renúncias, nada disso será inútil. E por último, Filipenses 3, versículos 13 e 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Existe um prêmio. Deixando para trás, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Talvez você possa pensar assim: realmente eu entendo que eu sou uma flecha, que eu fui chamado por Deus, eu fui criado por Deus, eu tenho um propósito, tenho um potencial, mas talvez eu me perdi no meu valor, porque eu deixei de lado os caminhos do Senhor, eu me perdi nesse caminho, eu decepcionei o meu pai,
Talvez você pense que você não serve mais para ser uma flecha nas mãos do Senhor. Talvez você ache que você é apenas um graveto para ser partido e lançado ao fogo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 16, Paulo fala assim: eu dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Paulo, ele tinha bem claro que ele era alguém que não merecia estar ali. Se você olhar para a história de Paulo, ele era alguém que quando Estevão foi apedrejado e morto, ele estava lá. Paulo consentiu com a morte de Estevão. Ele estava lá, inclusive, certamente ordenou aquela situação. Ele tinha cartas dos principais dos judeus para ir por todas as cidades, perseguindo, matando os cristãos, deixando crianças órfãos. Ele era um perseguidor, matava cristãos. Talvez podemos pensar que ele seria a pior pessoa de todas. O versículo 14 diz assim: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é digna de toda a aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo. Talvez entre todos os pastores, talvez eu seja o mais indigno de estar aqui, por tudo que eu já vivi na minha vida do passado, tudo que eu abri mão e tudo que eu já vivi. Mas como é bom saber que esse Deus que nos ama, Ele não olha para nós pelo que nós fizemos no passado, mas Ele olha para nós, o seu propósito, criado a partir de nós. Ele nos ama. Em Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Irrevogáveis. Tem um texto que diz que a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus criou a nossa vida, Ele lançou palavras sobre nossas vidas. E essas palavras, Deus não volta atrás. Ele não se arrepende. E se Ele nos chamou, Ele continua nos chamando. A sua palavra não volta atrás. Amém? Você compreende isso? Nesse momento, eu vou convidar você a orar. E esse é um chamado para todos nós. É uma oração para todos nós. Mas quando você for se levantar, eu quero que você tenha esse entendimento no seu coração, para que você perceba o que está falando a respeito de você. Você nasceu com um propósito. E se você nasceu com um propósito, você tem potencial para cumprir esse propósito. E muitas vezes você não percebe o seu próprio valor, porque você está agindo fora do seu propósito. Você está abrindo mão da vontade de Deus para a sua vida, para viver a sua vontade. Mas quando você compreender que somente nas mãos deste arqueiro, nas mãos do Senhor, você vai encontrar o seu total valor. E você se dispõe a ser direcionado por Deus. Não direcionado pelas suas próprias ambições, pelos seus desejos egoístas, mas pela vontade de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer te conduzir para o alvo.